E daí vem o sétimo passo, que tem a ver com se o STF tentar emitir uma decisão proibindo os bancos brasileiros de cumprir as sanções. E aí os bancos, como a gente tratou ontem em detalhes no programa, vão se ver diante de um dilema: obedecer ao Supremo ou obedecer ao Tesouro dos Estados Unidos. Se obedecerem ao Supremo, passam a correr o risco real de sofrerem sanções secundárias, como já aconteceu com outros bancos. Eu citei aqui ontem o BNP Paribas, por exemplo, que foi multado em 9 bilhões de dólares, o Standard Chartered, 1,1 bilhão, o Commerzbank da Alemanha, 1,45 bilhão, tudo isso por violar sanções, mesmo sem que esses bancos esses não têm qualquer tipo de presença física nos Estados Unidos, coisa que a gente já viu que os bancos brasileiros têm. E o oitavo e último passo é que, se o conflito escalar, o governo americano pode pressionar o SWIFT, que é o sistema que conecta os bancos no mundo inteiro, a desconectar os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu em outros países, no caso do Irã e da Rússia. E sem acesso ao SWIFT, o banco fica absolutamente isolado, não envia nem recebe dinheiro ao exterior, o comércio trava, a economia trava, o dólar dispara e o Brasil quebra. Resumo, o Alexandre de Moraes agora é um pária no sistema financeiro internacional. A escalada é clara: primeiro revogação, depois inadmissibilidade, agora sanção oficial, bloqueio de todos os ativos. E se as instituições brasileiras decidirem desobedecer, o problema ser individual passa a ser transformado em um risco sistêmico. E aí, efetivamente, o Brasil quebra e paga toda a conta. Vejam, por exemplo, o que disse sobre isso o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que eu acho que não pode ser acusado de um bolsonarista, etc. O que diz o Scott Bessent? Bessent diz o seguinte: hoje o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está sancionando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, que utilizou a sua posição para autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos judicializados com motivação política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui é interessante porque o governo tem sido muito claro que não se trata apenas de Jair Bolsonaro, diz que se trata inclusive de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é o caso mais icônico, mas eles citam outros casos. Ele continua: o Tesouro continuará responsabilizando aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e impõem limites às nossas liberdades. É muito importante que vocês escutem isso. O Tesouro continuará responsabilizando. Atenção, ministros, demais ministros do STF, atenção, policiais federais, capangas, atenção, Procurador-Geral da República, vejam onde os senhores estão se metendo, porque a responsabilização de todos que ameaçam o interesse dos Estados Unidos e as liberdades fundamentais continuará acontecendo. Hoje, abriu a porteira. Hoje, o violador de direitos humanos é o Alexandre de Moraes. Amanhã, se nada for feito, é o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, a ministra Carmen Lúcia, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota. Ser sancionado ou não, queridos, agora depende de vocês.